Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Seja bem-vindo a mais uma atividade virtual da Seichanoye do Brasil. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Então, na atividade de hoje, falaremos sobre a importância da organização e a esperança para prosperar. Utilizaremos o livro A Verdade, volume 8, que fala muito sobre a fé. Lá na página 85, nós temos o seguinte item: adote uma organização perfeita. A organização é importante e eu coloquei aqui uma anotação de que é fundamental. Se as funções fisiológicas podem realizar-se tão naturalmente, é porque a organização do corpo humano é perfeitíssima. O nosso corpo funciona de maneira perfeita e correta, sem que seja necessário estarmos nos lembrando do que deve ser feito. Seja o movimento respiratório, o movimento do piscar dos olhos para lubrificar todo o nosso olho, seja os nossos pulmões, o ato de respirar, seja o nosso aparelho digestivo. Então, desde o início, fomos criados nesta perfeição, em que tudo se realiza sem que a gente tenha que ficar comandando essas funções fisiológicas. E importante é que elas são organizadas. Nem isso nós precisamos comandar. Primeiro essa ação, depois essa ação. Não, tudo funciona com perfeição. Em um trabalho, para que tudo corra bem, é necessário organizá-lo de modo que as tarefas se desenvolvam com naturalidade. Precisamos organizar toda a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina diária em casa, de forma que tudo flua, sem que seja necessário demasiado esforço, sem que seja pesado, penoso realizar essas atividades. Quando nós temos pleno conhecimento do que deve ser feito e na ordem em que deve ser feito, tudo flui com muito mais naturalidade e o prazer e a alegria em realizar essas atividades também acontece naturalmente, assim como deve ser, assim como Deus escreveu e determinou para nós. Para controlar os pontos cruciais, aqueles pontos importantes, aqueles detalhes que sabemos que não podem desviar, que não podem falhar, e para que tudo corra de maneira perfeita, sendo possível assim conduzir um trabalho com total coerência e sem desperdício de talentos, é necessário, é fundamental, é importante que haja organização e clareza no fluxo das atividades. Então, quando digo fluxo das atividades, é o que deve ser feito,
como deve ser feito e quando deve ser feito. Quando nós temos total conhecimento sobre esse fluxo, sobre esse processo, tudo fica muito mais tranquilo, porque nós conseguiremos ali manejar, gerenciar, sem ter muito esforço. Vamos ressaltar aqui que esforço e dedicação são coisas diferentes. Quando nós falamos esforço, dependendo do contexto, estou fazendo um esforço para concluir essa atividade, parece penoso, parece pesado, né? Agora, quando eu falo, estou me dedicando a um novo trabalho, estou me dedicando a um novo objetivo, uma nova realização, é muito mais harmonioso, é muito mais confortável, né? Então, para que nós tenhamos muito mais prazer em nossas atividades, nós necessitamos nos dedicar, sem o esforço penoso, sem o que é pesado. Então, quando falamos aqui da organização perfeita, a importância da organização, nós estamos falando justamente do ato de organizar. O verbo organizar. Organizar tem como grande objetivo facilitar o nosso dia a dia, facilitar o transcorrer das atividades, né? Tem também o objetivo de tornar a nossa vida, a nossa rotina muito mais funcional, muito mais prática, né? Afinal, a gente tem total domínio do que deve ser feito. Então, também utilizamos o verbo otimizar. Quando nós temos uma organização perfeita, é possível sim otimizar o nosso tempo e poder utilizar esse tempo aí que sobrou com outras atividades. Então, é essencial organizar e em todos os âmbitos da nossa vida. Não estou falando só de organização do seu quarto, da sua casa, do seu trabalho. Não, é organização do todo, organização da sua vida. A falta de organização, ela pode gerar estresse, né? Porque você entende que não tem controle de tudo, mau humor, ansiedade, cansaço. Então, é importante termos em mente, a organização é fundamental, não só no âmbito físico e material, mas também com as nossas atividades espirituais e religiosas, também com o nosso lado financeiro, também com o nosso lado profissional. Então, a organização, o verbo organizar, ele permeia todas as facetas da nossa vida. Claro que em cada situação nós utilizamos um método, uma técnica ou até um termo diferente, mas em linhas gerais, organizar é fundamental. Na nossa bandeira, amada e linda bandeira, nós temos ali a frase, né? Uma frase bem curtinha, ordem e progresso. Eu fiz uma pesquisa sobre essa frase, né? De como surgiu essa frase na nossa bandeira. E ordem e progresso é o resumido da seguinte frase: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Olha que lindo! O amor por princípio. Primeiro de tudo, o amor. E olha como isso é convergente com tudo o que estudamos e praticamos na Seichanoye. E a ordem por base. Então, tudo o que fizermos em nossa vida terá a ordem como base, como fundamento. O progresso por fim. Então, quando nós temos aí o desenvolvimento da ordem, por isso falamos de organização, o resultado é sim o progresso. Veja, a nossa pátria. Uma vez que tudo se organiza da maneira correta, né? E utilizando o princípio do amor, o nosso progresso como país, como organização, como família, né, como instituição, o nosso progresso, o nosso crescer, o nosso desenvolver será um resultado perfeito e
garantido. Então, voltamos aqui falando sobre esses benefícios de quando nós mantemos a organização. Se houve organização, os serviços são executados em perfeita ordem. A mente ficará serena e surgirão boas ideias, pois sua atenção não ficará dispersa. A organização simplifica o trabalho e possibilita localizar imediatamente os defeitos, os pontos estagnados. Vou adicionar aqui também todos os pontos de melhoria, porque quando algo falha, nós podemos encarar como encontrei uma oportunidade de melhorar. Então, quando nós temos a organização, quando nós conhecemos bem como as coisas devem se desenvolver, nós conseguimos, quando escureceu ali, quando deu ruim, a gente olha e fala, ah, legal, esse ponto aqui eu posso pegar para mim, eu vou aprender com essa minha falha, com esse meu erro e vou melhorar. Quando trabalhamos organizadamente, podemos evitar confusões desnecessárias e assim evitamos também o desgaste dos nervos, podendo manter a nossa mente alegre. Então, quando nós trabalhamos de maneira dedicada a organizar, a manter tudo muito organizado, significa que nós temos conhecimento pleno de processos, de fluxos, a ordem, as fases com que as coisas devem acontecer, né? E isso, por saber tudo isso, saber que primeiro eu dou o passo 1, depois eu vou o 2, o 3, e em que ordem essas coisas devem acontecer perfeitamente, nós nos sentimos muito mais seguros com relação ao resultado final. Agora, quando nós temos uma vida desregrada, uma vida não organizada, nós por vezes entramos em situações que não sabemos qual é o resultado. E aí tem a insegurança, e aí, ai, acho que eu errei, né? Tem muito se. E o Filho de Deus perfeito, que já tem essa perfeição dentro dele, ele pode sim controlar a sua vida, manipular a sua vida. Sei que a palavra manipular, às vezes ela parece um pouco pesada, né? Ah, a pessoa está ali manipulando os acontecimentos da vida dela, né? Quando falamos de manipulação, por exemplo, se falarmos de remédio, de fórmulas, as fórmulas manipuladas, por vezes, são as preferidas e as mais eficientes, dependendo do problema que você precisa sanar. Então, precisamos também encarar os verbos, as palavras, de outras formas, né? O manipular as nossas atividades no sentido de o que eu devo fazer primeiro, o que é correto fazer, né? Quando nós temos esse domínio, esse conhecimento, nós conseguimos sim manejar com muito mais facilidade, gerenciar a nossa vida e as nossas entregas com muito mais facilidade. Um outro item extremamente importante quando nós temos total domínio de como as coisas devem transcorrer é a questão da pressão. Vamos falar de uma situação de trabalho. O ambiente externo, o ambiente profissional, por vezes nos traz sim essa pressão, né? Resultados, entregas, tem que ser para ontem, vamos lá, né? Alguns líderes até tentam descontrair e trazer um pouco de alegria, mas por trás tem a pressão da entrega por resultados. Se nós tivermos pleno conhecimento da ordem com que as coisas devem acontecer, por mais que haja pressão do ambiente externo, essa pressão não vai nos alterar internamente.
Isso é muito importante, né? Nós estamos aqui convivendo num ambiente de muita pressão, mas essa pressão não vai alterar os nossos resultados. Quando nós temos uma rotina, uma vida, um trabalho organizado, quando nós temos domínio do que deve ser realizado, então é muito importante até para que a gente não se perca pelas pressões externas. E um outro ponto muito importante, muito relacionado à organização e também à pressão, é o seguinte: hoje, no ambiente corporativo, nós falamos muito de criar, de co-criar, de ter coisas novas, né? E isso é tudo muito bonito. Mas num ambiente em que está desorganizado e num ambiente em que a pressão é muito alta e que não se pode falhar, não existem novas criações ou cocriações. Não existe a possibilidade de colaboração mútua entre os indivíduos. Então, para que possamos trabalhar de forma harmoniosa, contando com o talento, com o melhor de cada um, dentro da nossa equipe de trabalho, dentro da nossa família, olha só, esse é um conceito que a gente leva para o lar também. Como nós fazemos com que a rotina do nosso dia a dia lá na nossa casa seja mais suave, seja mais natural, tranquila e prazerosa? Utilizando do talento de todos, contando com a colaboração do talento de todos. Mas como nós conseguiremos fazer isso? Se tivermos um ambiente organizado, né? Um ambiente em que as pessoas sabem o que deve ser feito, quando deve ser feito, o como é que a pessoa vai agir ali com o talento dela. E ela vai colocar amor, ela vai colocar dedicação e as coisas vão acontecer. Mas se não existe o conhecimento da ordem com que as coisas devem acontecer, a gente pode acabar colocando aquele ditado, né? A carroça na frente dos cavalos, dos burros, enfim. E aí é que se perde, né? A pessoa acaba colocando os pés pelas mãos, enfim. A organização é importante para isso, para que a gente possa co-criar, criar, para que possamos contar com a colaboração de todos, para que surjam novas ideias, né, para crescimento. Enfim, é muito importante entendermos a importância, a relevância de ter a organização em nossa vida. Tem um colega de trabalho, eu aprendi com ele dizia assim, que sempre que ele tinha alguma entrega que precisava ser feita pelo time dele de desenvolvimento de sistemas, de TI, ele falava assim: por favor, faça devagar porque eu estou com pressa. E aí, quando ele falou isso a primeira vez, eu falei: como é que é? Faça devagar porque eu estou com pressa? Parece não adequada, né? Parece que não combina devagar, mas eu estou com pressa. E o que isso quer dizer, né? Faça com calma, faça ordenadamente, né? Faça organizadamente, que nós temos pressa por acertar. Então, se nós proporcionamos para os nossos colaboradores, para a nossa família, um ambiente organizado em que sabemos o que, quando e como fazer as coisas, nós teremos ali a calma, a serenidade para criar e fazer uma única vez. O ponto de não termos total domínio sobre a organização é que, na pressa de fazer, de entregar, não é o melhor resultado, ou nem é o resultado necessário, esperado, objetivado, e tem que refazer. Ou seja, desperdício de talento, de tempo, de humor, né? Porque toda vez ter que ficar refazendo,
O ser humano, ele gosta de criar, ele gosta de evoluir, né? Ele veio aqui para a face da Terra para ser cada vez mais, para realizar cada vez mais. Mas se ele precisa ficar toda vez voltando e refazendo, isso é um desperdício. E se ele tivesse um pouco mais de serenidade, de calma, de controle, ele faria uma única vez. Então, a organização é sim fundamental para que obtenhamos resultados magníficos, resultados maravilhosos, resultados que realmente nos direcionam para o crescimento. A organização é tão importante que hoje nós temos até uma nova profissão, né? O personal organizer. O que nós acabamos vendo dessas pessoas muitas vezes é mais a organização física, mas eles também atuam num âmbito maior e nós podemos aprender com eles. Técnicas para organizar existem diversas, né? Tem o FIFO, First In, First Out. O que entrou primeiro deve sair primeiro, utilizado aí para a gente organizar estoque, por exemplo, de perecíveis, né? Então, o que vai vencer primeiro, chegou primeiro aqui, a gente precisa liberar primeiro. Algumas outras técnicas nos falam assim, faça primeiro o que é mais importante, ou faça primeiro o que é necessário, faça primeiro o que é possível, faça primeiro o que é mais difícil, faça primeiro o que é mais fácil. Enfim, técnicas as mais variadas. Ou adote um planner, né, para você organizar ali a sua rotina. Técnica não falta. O que falta é a ação. Precisa começar. Escolha a melhor técnica que você entende que parece se adequar melhor à sua rotina, ao seu dia a dia e comece a praticar. E meu amigo, se não der certo, tudo bem, muda. Coloca outra técnica aí no seu dia a dia, até que você chegue à realização ideal. O importante é sempre buscarmos viver com naturalidade, viver com prazer, para que o nosso dia a dia, a nossa rotina, seja no trabalho, na família, enfim, com os amigos, não seja algo penoso. Realmente, estamos aqui na face da Terra para ter uma vida prazerosa, para ter uma vida confortável. O Filho de Deus perfeito veio aqui para isso, para aprender, tem capacidade infinita até para desenvolver novos métodos. Mas é importantíssimo reconhecermos esta nossa capacidade. E aí, o que pode acontecer aqui, muitas vezes a pessoa está tão atribulada que a vida, o trabalho, enfim, está tudo tão desorganizado que ele pode virar para nós e falar assim, tá, mas por onde eu começo? Eu não sei, tá tudo tão bagunçado, né? Mudou tanto aí nos últimos meses a minha rotina que eu nem sei por onde começar. E aí, a grande dica nossa, a orientação é comece por você. Não é o ambiente externo, é você. É você com você mesmo. E para nos apoiar nessa orientação, vou utilizar aqui um capítulo do livro Leve Avante a Sua Vida, capítulo 14, em que o mestre nos fala o seguinte, o título, Quem governa a si mesmo é mais poderoso que um rei. Então comece por você. A desorganização, a bagunça, o desconforto que está ali fora é resultado também de algo que aconteceu aqui dentro. Então comece por você. Primeiro, pare agora e comece por você a reflexionar. Então, quem vence a si mesmo é um verdadeiro herói. Quando nos autoanalisamos, vemos muitas facetas e não aprovamos.
quando nós paramos e pensamos, né, respiramos, vamos colocar ali projetar a nossa vida aqui na tela mental e começar a avaliar o que está desorganizado por nossa responsabilidade, não nossa culpa, nossa responsabilidade. Haverão pontos, identificaremos pontos de melhorias, pontos que nós não aprovamos. Ótimo. Muitas vezes o eu carnal acaba vencendo o nosso autocontrole. Então, um objetivo que tínhamos colocado, vou trazer como exemplo a prática de exercícios físicos. Muitas pessoas às vezes reclamam da sua forma física, mas elas sabem que a informação está aí, né? Que para que mude essa forma física é necessário mudar hábitos alimentares, é necessário mudar hábitos do físico, exercícios físicos. Só que antes de mudar tudo isso, precisa ter a decisão de que, ok, então realmente eu vou adotar uma dieta muito mais saudável, eu vou me dedicar, seja uma, duas, três, quantas vezes por semana for, mas tomar a decisão de me dedicar a praticar exercícios físicos, uma caminhada, né? O que mais lhe agradar, uma aula de dança, enfim. Só que vejam, isso é externo. O primeiro passo é decidir, e quem decide sou eu. Acontece que muitas vezes o eu carnal acaba vencendo o autocontrole. Às vezes eu tomei a decisão, mas dá aquela escorregada. Então, às vezes juramos que não vamos perder a paciência com ninharias, mas em determinado momento acabamos nos enfurecendo e perdendo o autocontrole. Às vezes nos determinamos a reduzir o consumo de doce, mas aí nós vamos a uma festa infantil e nosso eu carnal, né, o desejo, vai lá, ai, só mais um brigadeiro, ai, só um cajuzinho. Aí o bolo estava tão gostoso, não dava para perder, né? E é onde acontece a perda do autocontrole. O nosso eu carnal, o desejo carnal, domina e muda as nossas decisões. Então, vez ou outra, também acontecem, né? Nós vemos muitas tragédias que aconteceram em segundos devido à perda do autocontrole. Fica-se nervoso por algum motivo, puxa-se o gatilho e acaba cometendo homicídio. E aí eu completei até o suicídio. Pessoas que chegam a esse final do suicídio realmente vieram se perdendo da vida, vieram desistindo da vida. Então, é importantíssimo manter o autocontrole, nos dedicar a isso. E depois lamentam-se, mas o fato já foi consumado. A vida que foi tirada não volta mais. E quem praticou esse ato violento, num acesso de cólera, acaba no banco dos réus. E quando toma a consciência do que fez, seja no suicídio ou no homicídio, já é tarde, né? A palavra falada, a pedra atirada, o gatilho apertado, tem um resultado que nós não conseguimos mudar. Nós podemos construir um algo novo. E essa é a proposta da Seichonoye. Porque o que está projetado agora, o que está acontecendo agora na nossa vida, foi o que nós plantamos ontem, em momentos passados. Então não adianta querer mudar o que está agora. Eu preciso me autocontrolar, reflexionar e criar um novo amanhã. Mas o que está acontecendo hoje, o que está projetado hoje, já está. Se não estamos satisfeitos com o hoje, vamos nos dedicar a criar um novo amanhã. O leite que derramou no fogão, quando ele foi colocado para ferver,
não se recupera mais, né? O que está ali no fogão, resta a nós tão somente limpar o fogão, deixar ele bem bonitão e colocar um novo leite para ferver. E ter ali atenção, dedicação e autocontrole da chama para que não ferva e derrame de novo. Olha que exemplo simples e que acontece aí na nossa vida, mas quanta reflexão em cima desse exemplo. O autocontrole para vencer certos instintos destrutivos do homem deve ser cultivado desde jovem. Vejam, é desde muito cedo. Só que tem um ponto, nunca é tarde, tá? Nunca é tarde para criar um novo amanhã. Nunca é tarde, mas quanto antes começarmos, melhor. Por isso que a Seichonoye tem diversas atividades para crianças, adolescentes, jovens, né? Para diversos públicos, pois é importante que estes seres humanos, independente da idade cronológica, conheçam a sua natureza divina e permitam com que ela desperte. O verdadeiro herói é aquele cujo eu verdadeiro consegue dominar o ego. Então aqui nós estamos falando da nossa imagem verdadeira perfeita, do Filho de Deus perfeito. Essa é a nossa essência. O ego é algo material, é desse mundo aqui da terceira dimensão, é desse mundo de projeções. Quando consegue se autocontrolar, é que o homem pode afirmar: sou vencedor. Vou salientar aqui, não está aqui, mas a importância também de comemorarmos cada vitória. Muitas vezes nós esperamos aquele momento uau para fazer uma festa, para celebrar, e não é assim. Nós devemos celebrar todos os dias. Todos os dias nós melhoramos. Todos os dias nós alcançamos objetivos. Então nós precisamos sim celebrar. Se colocamos um objetivo ou um desafio e cumprimos esse desafio com total alegria, com glória, celebre, comemore. Diga para você mesmo, vai lá no espelho e fala: você é vencedor, parabéns, Filho de Deus perfeito. A você o sucesso é garantido, porque você está se dedicando para ser cada dia melhor, para fazer de cada dia um dia melhor. Aquele que é o verdadeiro vencedor, que obtém o autocontrole, é capaz de vencer as adversidades do ambiente, de qualquer ambiente, e governar o seu destino. E aí ele traz um ponto falando sobre as pessoas que por vezes não têm esse autocontrole, têm um temperamento mais elevado, né? Então, mas como conseguir essa firmeza e esse autodomínio? Através de palavras. Se por acaso você tem um temperamento irascível, você tem um temperamento estourado, né? O meio de dominar esse defeito não será lamentar esse fato. Ah, eu sou nervosa mesmo, eu falo mesmo. Não é assim. Pelo contrário, mentalize e fale para si mesmo todos os dias. Sou filho de Deus, sou um herói, sou destemido, corajoso e autocontrolado. Jamais perco a calma. Utilize esta mentalização, esta frase, esse mantra todos os dias. Ah, mas espera aí, preletora, eu não estarei mentindo? Não, você não estará mentindo, porque na sua essência você é tudo isso. Só que a projeção que você está tendo aqui, devido às escolhas, às decisões que você tomou no passado, estão fazendo com que você hoje não viva desta forma.
Então, afirme para que todas essas características afluam aqui na sua vida e se façam uma verdade projetada. E aí ele traz também para nós o ato de praticar a meditação Shinsokan. Através da força da palavra, afirme aquilo que você deseja se tornar. Então, a meditação Shinsokan tem um roteiro, existe a formalidade da postura, existe um momento da meditação em que é aberto para que cada um faça aí as suas palavras de autoafirmação. E aqui nós estamos passando um direcionamento, mas cada vez mais você pode inserir, você pode personalizar o que mais é palatável, agradável, confortável para você. O ser humano torna-se exatamente o que acredita ser. Veja, então você não está falando uma mentira. Você está trabalhando, se dedicando para que isso que você fala, em algum momento, seja realidade projetada aqui no mundo das formas. Então, se praticar isso 1 ou 2 vezes, 30 minutos por dia, tornar-se-á tal como pensou e proferiu. O mais importante é saber que o problema não está no exterior, mas sim dentro de você. Dominando a si mesmo, conseguirá dominar e resolver qualquer questão conforme o seu desejo. Então veja, o ato de organizar deve começar primeiro com você. Você se organizando e reconhecendo toda a sua natureza divina. Então diga para você mesmo: eu sou uma pessoa controlada, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que cumpre os desafios que coloco para mim, eu sou uma pessoa que se alimenta de maneira saudável. Enfim, coloque todas essas afirmações dentro do seu dia a dia e você criará um amanhã, ou um depois de amanhã, ou mês que vem, enfim, você criará um futuro de acordo com o que você está falando agora. Por isso, a organização deve começar com você. Uma vez que você realmente entendeu o que deve fazer, como deve fazer e quando deve fazer, então comece a agir. E aí eu vou voltar para o livro A Verdade, volume 8, página 81, em que nós falamos sobre a esperança. A esperança é a mãe da concretização. Não se deve ser otimista demais, pensando que basta visualizar as coisas desejadas para que elas se concretizem. Se a pessoa ficar apenas orando, só visualizando e falando, e não semear, não agir de acordo com o que ela está falando, também não obterá a colheita. Então vejam, o mudar o seu pensamento, o usar a força da palavra é um primeiro passo. Mas quando falamos oração, termina em ação. Mentalização termina em ação. Visualização termina em ação. Organização termina em ação. Então, nós precisamos decidir agir. Não é só parar e mentalizar. Somente aquele que visualiza uma grande safra, veja a importância da visualização, e se empenha com alegria no trabalho da sua concretização, então tem alegria e dedicação em concretizar essa grande safra, sem poupar esforços necessários para tanto, obtém realmente grande colheita. Então, visualizar sim, e agir de acordo com o que visualizou, o que planejou, o que organizou ainda mais. Em qualquer atividade, é preciso que as pessoas tenham esperança de vencer. Quando se transmite aos funcionários a esperança de que o estabelecimento comercial, empresa ou entidade pública na qual trabalham prosperará infalivelmente, revela-se o máximo da capacidade produtiva. Nunca houve um estabelecimento comercial que prosperasse com o dono dizendo constantemente:
o movimento está fraco. A renda caiu muito nos últimos dias. Em breve, terei de fechar esta casa. Ao conversar sobre o assunto, fale sobre a prosperidade da sua empresa. Então, queridos líderes, empresários, gestores de times, otimismo nas suas palavras. É assim que você obterá outros resultados e engajará seus funcionários, seu time, sua equipe para ter essa realização almejada. Mas começa contigo. Se você mesmo, que é o centro, não acredita, como é que os outros vão fazer por você? A sua vibração é tão intensa por você ser o centro ali do time, da equipe, da empresa, do estabelecimento, que a sua vibração reverbera e contagia as outras pessoas. Então, muita atenção com que tipo de vibração, pensamento e palavras você está usando no seu dia a dia. E lembre-se que quando falamos da força da palavra, não é só o falar, não é só controlar a boca, mas é controlar a mente também, o que você está pensando, o que você está escrevendo, o que você está transmitindo com a sua fisionomia. Então sorria, traga alegria para a sua vida, para o seu comércio, para o teu time. Tem que começar em você. Essa dedicação inicial é tua. Os fertilizantes necessários para a planta, chamada prosperidade do empreendimento, são incentivo e esperança radiosa. E ela começa no líder. O incentivo e a esperança radiosa começa no líder. Começa no ponto central, no empresário, no dono, no responsável. Então, atenção, queridos líderes. Para aquele que concentra a mente no sucesso e na vitória, esses fatores virão. Mas aquele que se concentra no fracasso e na derrota só terá estes últimos resultados: fracasso e derrota. Esperança e fé é necessária para que nós afirmemos diariamente, com convicção. E aqui nós temos mais uma mentalização. Sou filho de Deus, por isso sou superior em todos os aspectos. Possuo a capacidade infinita, a sabedoria infinita, o amor infinito. Possuo uma essência tal que, aonde quer que eu vá, não existe nada impossível para mim. Essa essência está se aclarando a cada dia e se tornando evidente também no mundo fenomênico. Então, tudo começa no mundo mental. Tudo começa nas vibrações em que nós estamos enviando para o nosso ambiente. Por isso, organização, esperança começam dentro de cada um. Quando estes itens estiverem entendidos, quando você se decidir trabalhar de forma organizada e ter esperança aí nos seus objetivos e realizações, o seu ambiente externo vai mudar. Você cria algo novo, mas começa em você. E que bom, né, gente? Que bom que a responsabilidade é toda nossa. Entendam, não é culpa, é responsabilidade. O bom de ter essa responsabilidade é que nós podemos sim criar um resultado diferente, criar um resultado melhor. E não depende de alguém, depende de mim, depende da minha decisão, depende da minha escolha, depende da minha opção. E algumas pessoas podem novamente falar: ah, preletora, mas e o mundo externo? E aí eu vou voltar. Tudo começa em você. O mundo externo que você tem hoje ao teu redor é reflexo do que você tem dentro de mim, dentro de você. Desculpa.
também o mundo que está ao meu redor é fruto do que eu tenho dentro de mim. Mas enfim, entenda essa sua responsabilidade. E que bom que nós temos essa opção. Não estamos fadados ao fracasso. Nós podemos obter o sucesso. Nós podemos obter uma vida brilhante, financeira, profissional, familiar, social, brilhante. Basta fazermos a opção. Basta tomarmos a decisão. Reconhecer nossa natureza divina e deixar com que tudo isso aflore. Queria agradecer imensamente essa oportunidade e agora nós teremos uma oração e na segunda parte, perguntas e respostas. Muito obrigado. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito bem. Vocês prestaram bastante atenção na oração que acabou de ser projetada para nós? Justamente no final da oração, fala sobre se não o impedirmos, Deus agirá em nós. Nós teremos sim uma manifestação, uma concretização melhor, vencendo as dificuldades. Deus está conosco e nos ajudará a todo momento. Então, muita atenção. Aceite com docilidade que Deus é contigo em todos os momentos que você precisar, né? As dificuldades, elas desaparecerão se você permitir que Deus haja em sua vida. Se você tiver docilidade para ouvir o que Ele tem para lhe orientar. Vamos à pergunta. Querido amigo, envie a sua pergunta no e-mail que será colocado aqui na tela e nós responderemos no decorrer das atividades. Então, hoje nós temos a seguinte pergunta. Tenho um amigo desempregado há 1 ano. O que posso orientar ele para fazer para conseguir um emprego? Importante entendermos a relação de emprego e trabalho.
Emprego, quando falamos da palavra emprego, eu preciso conseguir um emprego, o emprego realmente ele pode faltar. Porque o emprego, ele é pertencente a este mundo material. O emprego, geralmente, ele está aí muito atrelado a pouco trabalho e uma boa remuneração financeira. Então, o emprego, sim, é deste mundo físico, desse mundo de manifestação, e ele sim pode faltar. Porém, o trabalho, que é o ato que o ser humano exerce, que o ser humano exercita o seu dom de forma profissional, que ele coloca ali, né, o seu dom, que ele compartilha com os outros, que ele beneficia o próximo, que ele entrega valor para as pessoas, esse jamais faltará. Trabalho jamais faltará. E em contrapartida a essa entrega de valor, essa entrega de benefício ao próximo, haverá um retorno financeiro, haverá uma remuneração por conta disso. Então, todo ser humano que é filho de Deus, criado por Deus, já tem em algum lugar um trabalho para ser executado, ou seja, uma oportunidade de exercer o seu dom. Emprego, somos nós quem criamos, é algo aqui projetado por nós. Então, o primeiro ponto é entender, esse colega, ele busca um emprego ou um trabalho? Se ele afirmar que busca um emprego, explica para ele o que é emprego e o que é trabalho. Trabalho não vai faltar. Emprego. Então, qual é a intenção que tem por trás de tudo isso? Emprego está aí, né, relacionado ao sustento financeiro. Só que o sustento financeiro é resultado, é sempre um resultado de algo. Não deve ser o objetivo principal, mas sim o resultado de um outro objetivo muito maior, muito grandioso, em realizar a vontade de Deus aqui na face da terra. Quando nós executamos, né, quando nós expomos o nosso dom, colocamos em prática o nosso dom, a recompensa, ela vem de várias maneiras, inclusive da forma financeira. Executar o nosso dom é sempre em benefício ao próximo, é para trazer valor. Então, colega, para que oriente, então entenda com o seu amigo essa questão, né? Coloque, mude isso quando ele reconhecer, quando ele entender, né? Que o importante, o objetivo principal deve ser buscar um trabalho para executar, para colocar o seu dom em prática, a remuneração financeira acontecerá. E aí, a questão aí de sustento também será resolvida. Outro ponto importantíssimo é reconhecer a nossa natureza divina. Quando nós reconhecemos e nós sintonizamos com essa natureza divina, as realizações começam a acontecer aqui. E nós recebemos diversas ideias para solucionar todas as questões que estão aqui projetadas. Todas as questões financeiras, familiares, né? Então, é importante ter este reconhecimento da nossa natureza divina, porque nesse mundo só existe Deus e o que vem de Deus. Isso é a existência real. E é isso que nós precisamos buscar como os nossos objetivos principais, realizar a vontade de Deus aqui na face da terra. E como isso acontece? Através das projeções que nós realizamos na nossa vida. Uma outra orientação que pode ser dada para o seu colega e, na verdade, para qualquer pessoa
que estiver buscando novas realizações. Aqui no livro A Verdade da Vida, volume 8, A Prática Contemplativa, o mestre nos fala muito sobre a meditação Shin-Sokan. Então, esse é um livro para ser estudado. Na página 161, dentro do capítulo O Caminho para Receber a Provisão Infinita, existe uma mentalização para receber boas ideias. E essas boas ideias, elas serão convergentes, estarão alinhadas com o nosso dom. Então, vou ler a mentalização. Ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas. E concedei-me a força vital capaz de realizar esta boa ideia. Ore mentalizando dessa maneira diversas vezes. E no final, agradeça. A minha oração já foi ouvida. Muito obrigado. Entendam, aqui por essa mentalização, traz justamente o sentido do emprego e do trabalho. Uma boa ideia, de acordo com o meu talento, que beneficie o maior número possível de pessoas. Ou seja, um trabalho. É isso. É sintonizar com Deus. Ele nos trará, nos mostrará todas as respostas. O ponto é que muitas vezes as pessoas buscam respostas neste mundo material, nessa forma material. Então a pessoa está buscando o emprego e não a oportunidade de trabalho, e não exercitar o dom, e não beneficiar pessoas, e não ser feliz. Existem diversas pessoas que se sujeitam a qualquer emprego só porque não vem outro meio ali de obter um ganho financeiro. E não é essa a questão. Precisamos dedicar a fazer o nosso dia a dia dias felizes. Então, a nossa atividade profissional, o que deve ser priorizado na escolha de uma atividade profissional? É isso, é o conforto, é a alegria, é o benefício ao próximo, porque quando eu faço com alegria, o resultado é maravilhoso. As pessoas se encantam com isso, quando eu faço com amor. Agora, se eu estou fazendo ali por obrigação, pelo dinheiro que vai vir no final do mês, nem bem feito será. Então, querida amiga, oriente o seu colega nesse sentido, entender a diferença de emprego e trabalho, em reconhecer a natureza divina, realizar essa mentalização e quando vier a ideia para que possa executar um trabalho, realize. Realize que com certeza a nova projeção, o novo amanhã será uma nova criação. E para finalizar, do livro A Verdade em Orações, volume 2, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 2, página 70, gostaria de pedir que todos assumissem a posição de oração e acompanhem mentalmente oração para manifestarmos plenamente a nossa natureza divina. Todo ser humano, na condição de suprema autorrealização de Deus, traz dentro de si a resplandecente luz da vida e intensa luz do amor. Essa luz interior se revela proporcionalmente ao grau de nossa conscientização dessa verdade. Nesse momento, de mãos postas, dirijo-me com profunda reverência a Deus, que se aloja em mim e constitui a minha natureza divina. A esse procedimento dá-se o nome de contemplação da natureza divina. A capacidade para o despertar espiritual é estimulada pela introspecção, contemplação do mundo interior, ao passo que os conhecimentos científicos são adquiridos pelos estudos acurados do mundo exterior através dos sentidos físicos.
As tarefas que cabem ao homem carnal no mundo da matéria dependem muito dos conhecimentos científicos, mas a manifestação da sabedoria, do amor, da energia que brotam da vida de Deus alojada no homem ocorre por meio da introspecção. E à medida que intensificar a introspecção, maior se tornará a sabedoria da pessoa, mais abrangente se tornará o seu amor e mais vibrante se tornará a sua energia vital. Quem norteia a própria vida exclusivamente pelos conhecimentos adquiridos do mundo exterior, mantendo cerrada a porta que conduz ao mundo interior, estará sujeito a muitas restrições, pois a sua força será uma força limitada, gerada pelo corpo físico, que também é limitado. Por isso, os acontecimentos são inúteis diante de um problema grave. Por isso, os seus conhecimentos serão inúteis diante de um problema grave. O seu amor não será imparcial e a sua energia vital não fluirá vigorosamente, porque estará obstruído o canal que liga o homem à vida infinita alojada nele. Assim, os seus conhecimentos se esgotarão, o seu amor se extinguirá, a sua vitalidade secará, e a pessoa morrerá interiormente. Eu, porém, dirijo minha natureza divina latente em mim, contemplo-a com profunda reverência e com isso acabo de eliminar o muro que separava o mundo interior do exterior. Por isso, a sabedoria de Deus flui em abundância para dentro de mim, o amor de Deus se derrama generosamente sobre mim e a vida de Deus jorra com grande ímpeto no meu interior. Por fluir em mim a sabedoria divina e o meu interior resplandece a luz que constitui a fonte de conhecimentos corretos. Por isso, não cometo o erro de julgamento, brotam-me ideias para as novas criações e realizações e nunca vejo nenhuma dificuldade intransponível. O amor de Deus derrama-se sobre mim e todas as barreiras de isolamento são eliminadas. Por isso, o meu amor se espraia como águas numa cheia e alcança todas as pessoas. Contribuo para a manifestação do mundo verdadeiro, onde as pessoas, todas as etnias, todas as nações e todos os seres vivos convivem em perfeita harmonia, ajudando e vivificando uns aos outros. Movido por esse grandioso amor de Deus, continuarei a me esforçar para a concretização do mundo verdadeiro, onde todos os seres conviverão em harmonia e prosperarão auxiliando uns aos outros. Esse esforço não é feito pelo pequeno eu individual, de poder limitado, e sim sustentado pelo vigoroso fluxo da vida infinita de Deus, que preenche o meu ser. Por isso, por maior que seja a dificuldade que surja, não deixo de me esforçar, não vacilo, nem fico estagnado. A cada gesto, a cada passo, sou orientado pela sabedoria divina e envolvido pelo sagrado amor de Deus, porque sou conduzido pela poderosa corrente da grande vida e infalivelmente alcanço o objetivo, por mais elevado que seja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigado. O amor une, renova, constrói, ilumina. Dia 13 de setembro, a partir das 15 horas, a família Seichonoye mais uma vez irá celebrar o grandioso amor de Deus. É a 34ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, em idioma japonês e português, que está se aproximando. Participe conosco deste maravilhoso evento online. O amor é a força da vida. Muito obrigada.